A barriga de aluguel revela um segredo incrível e muda a vida em um amor surpreendente. Ana olhou para o reflexo no espelho e sentiu um nó no estômago. A barriga, já saliente, era um constante lembrete do papel que escolhera assumir. Barriga de aluguel para Clara, sua melhor amiga. A decisão não fora fácil, mas a dor nos olhos de Clara, quando descobriram que ela não conseguiria engravidar, a fez prometer que faria o possível. Agora, no entanto, com a gestação avançando, um segredo estava prestes a sair à luz e mudaria tudo. Era uma manhã ensolarada na pequena cidade de São Pedro, onde todos se conheciam e os rumores corriam como fogo. Ana sentia que algo a pressionava. Era uma sensação estranha, quase palpável. Clara, embora animada com a ideia de ser mãe, parecia cada vez mais distante. Essa mudança era desconcertante. E para piorar, Ana começou a sonhar com Miguel. Ele, seu ex-namorado, aquele que a deixou com o coração partido, aparecia em seus pensamentos como um fantasma do passado. O que ela não sabia era que Miguel era, na verdade, o pai biológico da criança que carregava. As semanas passaram em um turbilhão de emoções. Ana não conseguia ignorar os sentimentos que acreditava já ter enterrado. Era um aperto no peito, uma mistura de tristeza e amor, enquanto Clara agia de forma protetora, como se estivesse a par do que estava por vir. Você parece tão cansada, Ana. Você precisa cuidar de si mesma, dizia Clara, mas tinha um tom possessivo na voz, como se percebesse a mudança na relação. O clima estava carregado. Todos na cidade percebiam que algo estava errado. O que deveria ser uma celebração se tornara uma dança delicada. O medo a paralisava. Como ela poderia enfrentar o homem que ainda perturbava seus sonhos e agora seria parte dessa nova realidade? O que aconteceria se Clara soubesse da verdade? Não, isso não poderia acontecer. E ainda, assim, a verdade pesava. Havia uma conexão íntima e inegável, um laço que não poderia ser rompido. Na luminosa tarde de sábado, enquanto caminhava no parque, Ana avistou Miguel à distância. Ele parecia tão bonito, com seu jeito despreocupado, como se os anos não tivessem passado. O coração de Ana disparou, provocando uma mistura de emoções conflitantes. O que ele queria? Uma conversa? Uma chance de redenção? Ana, precisamos falar, disse ele, com um olhar intenso que a fez sentir-se exposta. A tensão no ar era densa e quase palpável. Mas e Clara? O que ela pensaria desse encontro inesperado? Ana hesitou. O futuro parecia incerto, repleto de segredos não ditos e sentimentos à flor da pele. Sua vida e a de Clara, e agora também a de Miguel, estavam interligadas de uma maneira que parecia impossível de desenredar. Esse triângulo emocional se tornava cada vez mais complicado. Como ela poderia ajudar a amiga se seu coração estava partido e repleto de dúvidas? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inserções sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana hesitou ainda, seu coração disparado ao ver Miguel se aproximar. Mas antes que pudesse formular uma resposta ou sequer um pensamento claro, uma gritaria cortou o ar. Um carro disparou pela rua, acelerando em direção ao parque onde estavam. As pessoas gritaram, algumas correram, mas Miguel ficou ali em pé, olhando para Ana com os olhos arregalados. "Cuidado!" ele gritou, puxando-a para um lado. O impacto do veículo contra uma árvore foi ensurdecedor. O estrondo fez o chão tremer e um monte de folhas se desprendeu, caindo em uma dança desesperada. O silêncio se seguiu, pesado, como se o tempo tivesse parado. Ana estava paralisada, seus olhos fixos na cena. Sentiu um frio na barriga que começou a crescer, misturado com uma ferida antiga que parecia ressurgir. As pessoas começaram a se aglomerar em torno do acidente, murmurando e apontando. O carro estava amassado e a porta do motorista estava aberta, balançando vagamente. Miguel, ainda segurando a mão de Ana, virou-se para olhar e, naquele instante, tudo se tornou mais surreal. Uma figura familiar surgiu da multidão. Clara! Com os olhos arregalados e o rosto pálido, ela parecia um fantasma! Ana! Clara gritou desesperada, enquanto corria em direção ao carro. Você está bem? O olhar de Ana alternava entre Miguel e Clara, a dor da escolha que fizera, a promessa que havia feito. Mas o que era aquela cena? O carro! Clara estava tão nervosa e, naquele momento, as coisas começaram a se encaixar de forma alarmante. Assim que Clara alcançou o carro, ela olhou para o motorista e toda a cor de seu rosto desapareceu. Aquele é meu irmão, que ela gritou, enxugando as lágrimas que começavam a escorregar em seu rosto. A realidade a golpeou como um punhal. Ana olhou de volta para Miguel, que tinha seu próprio ar de choque. Uma conexão imediata e devastadora se acendeu naquele momento. Ana! Miguel murmurou, sem saber o que dizer. Mas Ana estava presa entre dois mundos. O ressentimento que ela ainda sentia por ele, misturado ao amor que crescia dentro dela por aquela criança. E agora Clara, sua amiga, que estava vivendo um pesadelo. Mas a verdadeira bomba explodiu quando Clara, visitando o motorista, colocou a mão na boca, em horror. Você não podia ter feito isso. Estava bêbado. De novo, o choque se espalhou entre os presentes. O irmão de Clara era conhecido por estar em apuros frequentemente. Mas isso era diferente. A tensão cortava o ar enquanto todos respiravam em uníssono. E Ana, mesmo com o nó na garganta, sentia o peso das revelações. Não só estavam sendo puxados para um drama visceral, mas agora Clara estava em perigo. O irmão não apenas arruinou sua vida, como também ameaçava a amizade que Ana e Clara tinham construído. Ele não pode saber. Clara se virou para Ana, a voz trêmula. Se ele descobrir que você está grávida e que é do Miguel, isso pode destruí-lo. A expressão em seu rosto era de desespero, mas havia também um lampejo de raiva. O triângulo que parecia já tão complicado se transformava em algo maior, mais sombrio. Ana percebeu que tudo estava mudando. Segredos, emoções, relacionamentos estavam à beira de um colapso. O que mais esta tragédia poderia revelar?
O que viria a seguir? A pergunta ecoava em sua cabeça enquanto ela olhava para Miguel. A conexão inegável entre eles, agora mais forte do que nunca, mas também mais perigosa. Como ela poderia ajudar Clara se seu próprio coração estava em conflito? E com isso, a realidade batia à porta. E os próximos passos que Ana daria poderiam mudar tudo para sempre. Ana estava paralisada. O mundo ao seu redor parecia um borrão. O choque a envolvia enquanto Clara gritava o nome do irmão. Mas na mente de Ana, tudo se misturava. O acidente, o que Miguel pensava e como Clara estava reagindo. A cor no peito se fazia cada vez mais presente. A preocupação por Clara crescia, mas a verdade gritava dentro dela. Miguel olhou para Ana, as sobrancelhas franzidas em preocupação. Ana, você está bem? Ele não sabia o que estava acontecendo, mas o olhar de Clara se transformava em desespero, como se um vendaval estivesse prestes a levar tudo embora. Clara se aproximava do carro amassado, e Ana seguia o movimento dela, mas o pensamento dela estava longe. Precisava contar a Clara a verdade. E ao mesmo tempo, o medo de tudo desmoronar a paralisava. Clara corria a passos largos, e Ana, sem conseguir se mover, viu quando a sua amiga se aproximou do motorista. O rapaz no volante estava pálido, com os olhos esbugalhados. A culpa parecia emanar dele, e Ana desejava que Clara não visse isso. Mas quando Clara alcançou o carro, o grito dela retumbou. Aquele é meu irmão! A revelação cortou como uma faca. A informação pairava no ar, pesada e insuportável. A atmosfera ficou densa. O passado parecia voltar a assombrar Ana. E sem aviso, uma nova camada de dor se formou. Ana! Miguel murmurou. Mas seus olhos foram rapidamente desviados para o irmão de Clara, que estava em um estado de incompreensão total. Para Ana, tudo o que havia construído até ali parecia ruir. O peso das palavras não ficava preso no ar por muito tempo. Clara, eu preciso te contar uma coisa, Ana começou. Cada palavra era um fio cortando os laços da amizade que tinham. As pessoas ao redor estavam tão absorvidas no acidente que nem perceberam a transformação nas expressões de Ana e Clara. Mas Clara tinha apenas um foco: ajudar seu irmão. Você precisa ficar calma, Clara gritou, sem olhar para Ana. Ele não pode saber. O silêncio foi abruptamente rompido quando o irmão de Clara, ainda em choque, abriu a porta e saiu do carro. Mas a reviravolta mais surpreendente ocorreu quando, em meio ao tumulto, um segundo carro acelerou na direção deles. Ana sentiu o coração disparar. Não! O homem que dirigia não tinha controle. Ela gritou, mas era tarde demais. O carro desgovernado atingiu Clara, que estava de costas tentando ajudar o irmão. Ana viu tudo em câmera lenta. O impacto foi brutal e devastador. O corpo de Clara foi lançado para o lado. O alvoroço das pessoas agora era um grito coletivo de horror. Miguel estava em choque, a mão de Ana sendo pego em seu abraço apertado, enquanto eles se afastavam do caos. Mas Ana não conseguia desviar o olhar de Clara, que estava ali, imóvel no chão. O que aconteceu? Ana conseguiu sussurrar, doente um nó na garganta. O irmão de Clara começou a chorar, sua voz embargada, alcançando novas notas de desespero. Eu não queria isso. Mas antes de qualquer coisa, a sirene da ambulância ecoou na distância. Um som que parecia prometer alívio, mas que na verdade trazia um peso de incerteza. A verdade, agora mais confusa do que nunca, pairava no ar. Miguel sussurrou. Ana, eu sinto muito,
Nós precisamos ir. Mas Ana sabia que ir não era uma opção. Clara estava envolta em mistério e agora, ferida, trazia mais segredos à tona. O que mais está por vir? A relação entre elas? Tudo o que construíram podia ser desfeito em um instante. O que mais Ana não sabia? E a criança que ela carregava? A vida que havia prometido a Clara. O choque da situação drenava as forças da substância de Ana. O futuro, antes nublado por segredos, agora estava envolto na escuridão de um novo pesadelo. Fechar os olhos poderia ser visto como fuga, mas a dor do presente obrigava-a a permanecer alerta. A sirene se aproximava, mas e agora? O que seria delas? Ana estava paralisada. O mundo ao seu redor parecia um borrão. O choque a envolvia enquanto Clara gritava o nome do irmão. Mas na mente de Ana, tudo se misturava. O acidente, o que Miguel pensava e como Clara estava reagindo. A dor no peito se fazia cada vez mais presente. A preocupação por Clara crescia, mas a verdade gritava dentro dela. Miguel olhou para Ana, as sobrancelhas franzidas em preocupação. Ana, você está bem? Ele não sabia o que estava acontecendo, mas o olhar de Clara se transformava em desespero, como se um vendaval estivesse prestes a levar tudo embora. Clara se aproximava do carro amassado e Ana seguia o movimento dela, mas o pensamento dela estava longe. Precisava contar a Clara a verdade e, ao mesmo tempo, o medo de tudo desmoronar a paralisava. Clara corria a passos largos e Ana, sem conseguir se mover, viu quando a sua amiga se aproximou do motorista. O rapaz no volante estava pálido, com os olhos esbugalhados. A culpa parecia emanar dele. E Ana desejava que Clara não visse isso. Mas quando Clara alcançou o carro, o grito dela retumbou. Aquele é meu irmão! A revelação cortou como uma faca. A informação pairava no ar, pesada e insuportável. A atmosfera ficou densa. O passado parecia voltar a assombrar Ana. E sem aviso, uma nova camada de dor se formou. Ana, Miguel murmurou. Mas seus olhos foram rapidamente desviados para o irmão de Clara, que estava em um estado de incompreensão total. Para Ana, tudo o que havia construído até ali parecia ruir. O peso das palavras não ficava preso no ar por muito tempo. Clara, eu preciso te contar uma coisa, Ana começou. Cada palavra era um fio cortando os laços da amizade que tinham. As pessoas ao redor estavam tão absorvidas no acidente que nem perceberam a transformação nas expressões de Ana e Clara. Mas Clara tinha apenas um foco: ajudar seu irmão. Você precisa ficar calma, Clara gritou, sem olhar para Ana. Ele não pode saber. O silêncio foi abruptamente rompido quando o irmão de Clara, ainda em choque, abriu a porta e saiu do carro. Mas a reviravolta mais surpreendente ocorreu quando, em meio ao tumulto, um segundo carro acelerou na direção deles. Ana sentiu o coração disparar. Não! O homem que dirigia não tinha controle. Ela gritou, mas era tarde demais. O carro desgovernado atingiu Clara, que estava de costas, tentando ajudar o irmão. Ana viu tudo em câmera lenta. O impacto foi brutal e devastador. O corpo de Clara foi lançado para o lado. O alvoroço das pessoas agora era um grito coletivo de horror. Miguel estava em choque, a mão de Ana sendo pego em seu abraço apertado, enquanto eles se afastavam do caos. Mas Ana não conseguia desviar o olhar de Clara, que estava ali, imóvel no chão. O que aconteceu? Ana conseguiu sussurrar, o nó na garganta a impedindo de falar. O irmão de Clara começou a chorar.
sua voz embargada alcançando novas notas de desespero. Eu não queria isso. Mas antes de qualquer coisa, a sirene da ambulância ecoou na distância. Um som que parecia prometer alívio, mas que, na verdade, trazia um peso de incerteza. Então, algo inesperado aconteceu. Clara, do chão, se mexeu ligeiramente. Ana quase não acreditou nos próprios olhos. "Clara!" ela gritou. Mas a amiga não levantou a cabeça. A aparente inércia não era um sinal de morte, mas de consciência confusa. Subitamente, antes que a ambulância chegasse, Clara olhou rápido para Ana e sussurrou: Não conte sobre o bebê." Ana congelou. O que Clara estava dizendo? A frase disparou como um tiro em sua mente, fazendo sua alma gelar. A realidade de que Clara sabia sobre a gravidez e ainda assim a estava envolvendo nesse segredo mudava tudo. A verdade estava mais longe do que nunca. E que tipo de conexão existia entre elas, agora que um dos laços estava prestes a se romper? Miguel olhou para Ana, o olhar dele revelando uma mistura de dor e confusão. "O que você não está me contando?" Sua voz tremia. Ana viu a lógica da situação se invertir. O que tinha começado como um ato de amor, agora parecia estar se transformando em algo sombrio. Clara, mesmo ferida, controlava a narrativa de um jeito que Ana nunca poderia ter previsto. Uma nova sirene se aproximava. A pressão aumentava. Ana estava em um campo minado de sentimentos conflitantes. O que fazer agora? Como justificar essa verdade para Clara, que talvez quisesse proteger um segredo devastador? E Miguel, que não fazia ideia da verdadeira natureza do conflito. O triângulo estava se fechando e uma quarta dimensão estava prestes a entrar. A verdade, agora mais confusa do que nunca, pairava no ar. A amizade delas estava em perigo. O que havia mais oculto nessa história? O que mais Clara não estava dizendo? Essa reviravolta ecoava na mente de Ana, despertando um novo medo e uma nova determinação. Afinal, a vida das duas estava em jogo. E talvez nem tudo estivesse perdido. Ou talvez tudo estivesse prestes a desmoronar de uma vez por todas. Ana estava paralisada. O mundo ao seu redor parecia um borrão. O súbito despertar de Clara a fez tremer. As palavras sussurradas da amiga ecoavam em sua mente. Não conte sobre o bebê. A urgência no olhar de Clara era como um laço em seu coração, apertando. O brilho nos olhos de Miguel ao lado dela refletia confusão e medo. O choque do momento a impedia de raciocinar. "Clara, você precisa de ajuda", Ana gritou. Mas Clara não respondia. O irmão de Clara, ainda em estado de choque, ficava balançando a cabeça, incapaz de compreender a gravidade da situação. A sirene da ambulância se aproximava, mas parecia que o tempo havia parado. O peso da revelação que acabara de ouvir pulsava em seu peito. Ela sabia que essa conversa não poderia ser adiada. Mas antes que pudesse processar, o irmão de Clara, em o acessório de desespero, juntou coragem e gritou: "Que esperança há agora? Eu não posso perder você!" O rapaz parecia quebrar-se em pedaços, a dor cravada na expressão dele. E no meio de toda a tensão, uma nova sombra se aproximou. Ana percebeu um homem vindo em direção ao acidente. Era um estranho, mas havia algo no olhar dele que a fez sentir um pequeno arrepio.
Ele parecia hiperativo, a respiração desigual, enquanto suas mãos balançavam. Em um gesto quase frenético. O olhar dele estava focado em Clara, mas a maneira como ele falava, a pressa nas palavras, desenhava uma atmosfera estranha. Clara! Ele gritou, correndo enquanto um grupo de pessoas se aglomerava ao redor. Ana não reconhecia aquele homem, mas de uma sensação de perigo se instalou em seu estômago. Ele se aproximou, ignorando os outros, e, de repente, tudo parecia ainda mais sombrio. Havia uma aposta, uma corrida. Tudo ficou fora de controle. As palavras dele saíam em um turbilhão. Eu só queria dar uma volta. Não sabia que você estaria aqui. Clara tentou se levantar, mas caiu de novo, de dor. Um gemido escapando dela. Ana olhou para Miguel, que estava tão aturdido quanto ela. O cenário era caótico e o que deveria ser um momento de salvação se tornava um emaranhado de surpresas. Quem é ele? Sussurrou Miguel, puxando Ana mais para perto enquanto a multidão murmura e observa. Não! Não pode ser! Clara finalmente disse, sua voz tingida de pânico. Você deveria ter ficado longe dele. O desespero estava em seu olhar. A amizade delas, agora em ruínas, revelava novos segredos. O homem que se apresentou como Davi olhou diretamente para Clara, e quanto mais Ana escutava, mais escura a verdade parecia. Você não entende, Clara. Eles não devem saber. Se eles descobrirem o que você fez... O coração de Ana acelerou. O que Clara tinha feito? O que Davi queria dizer? A aura de mistério tornava tudo mais confuso. Eu não quero mais isso. Eu só queria proteger você. Clara estava cada vez mais pálida, lutando para se manter consciente. E como se o universo decidisse dar uma guinada ainda mais chocante, Davi puxou um pedaço de papel do bolso e entregou a Clara. Você precisa ver isso. É a única chance que temos. Ana estremeceu. O que estaria escrito ali? Clara hesitou, a insegurança visível em seu rosto. Mas, num lampejo de curiosidade desesperada, abriu o papel devagar. Assim que seus olhos percorreram as palavras estampadas, uma expressão de horror tomou. Não, não pode ser verdade! Clara gritou, o corpo tremendo. O murmúrio da multidão aumentou. Mais vozes se levantaram em confusão e espanto. Ana queria entender. Precisava saber o que estava acontecendo. O que aquele tal Davi tinha a ver com tudo? Qual era o segredo que Clara escondia? Ela estava no centro de um furacão de tensão. E cada segundo que passava parecia prometer algo ainda mais devastador. Clara, o que está acontecendo? Ela não podia mais aguentar. Mas Clara apenas olhou para Ana com lágrimas nos olhos, como se todas as suas defesas tivessem falhado. Ana, há coisas que você não sabe, e isso pode nos destruir. E então, antes que qualquer um pudesse reagir, a ambulância chegou. O barulho do motor e as luzes giratórias arrancaram os focos de atenção. E enquanto os paramédicos saltaram do veículo, a vida de todas as pessoas ali mudaria para sempre. A pergunta ardia no ar. O que mais estava escondido sob a superfície? Essa revelação era apenas o começo de algo muito maior. E Ana sentiu que a vida que conhecia estava prestes a não existir mais. A sirene da ambulância cortava o ar. Mas Ana mal conseguia ouvir. O peso das palavras de Clara ainda ressoava em sua mente. Não conte sobre o bebê. O olhar da amiga
petrificado em dor e desespero. Funcionava como um manto de silêncio em meio ao caos. O homem chamado Davi não estava ajudando. Ele parecia agitado, e as palavras dele só adicionavam incerteza. O que você fez, Clara? Ana perguntou, forçando-se a olhar nos olhos da amiga. Clara, respirando com dificuldade, apertou o papel nas mãos. O rosto dela estava tão pálido quanto o céu encoberto. Só o que eu precisava fazer. E ele não pode saber, murmurou Clara. Mas Ana não conseguia entender. O que você está escondendo de mim? A cada questão, a urgência crescia. O irmão de Clara, ainda em choque, só conseguia balbuciar palavras desconexas. Davi lançava olhares ansiosos para a situação, como se esperasse que tudo se resolvesse sozinho. Desviando o olhar do tumulto, Ana se voltou novamente para Clara. Agora as luzes da ambulância iluminavam o rosto de sua amiga. Uma ideia aterradora se formava na mente de Ana. E se Clara estivesse envolvida em algo ainda mais profundo? Algo que a colocasse em perigo? Uma sensação de desespero a envolveu. Foi então que Davi, visivelmente angustiado, gritou: Clara, você precisa entender. Não podemos continuar assim. Se eles descobrirem, você e eu, tudo o que fizemos. Um calafrio percorreu a coluna de Ana. O que eles fizeram? O que mais havia em jogo? O peso da culpa parecia sufocar Clara, e Ana podia sentir. E o que exatamente Clara havia escondido? O irmão, em lágrimas, tentava entender a confusão, enquanto Clara mantinha os olhos fixos no papel, como se tivesse a resposta para todos os mistérios. Eu nunca quis que as coisas chegassem a isso. Clara gritou, quebrando o silêncio. O olhar desesperado dela atravessou Ana, e a amiga sentiu um nó na garganta. O momento se estendeu como um fio solto. A ambulância finalmente parou. Os paramédicos saltaram do veículo. Mas hora de salvação parecia cada vez mais distante. Ana desviou o olhar para a multidão ao redor. Eles eram meros espectadores, mas os murmúrios revelavam que estavam prestando atenção. E o que estavam pensando? Clara, não podemos deixar que isso aconteça. Davi insistiu, agora se aproximando da amiga, sua voz baixa, mas urgente. Você sabe que o que fizemos é perigoso. Se o pai descobrir sobre o bebê antes que possamos fugir. Ana congelou. O que ele estava dizendo? A última palavra soou como um estrondo. O pároco dela não era apenas uma barriga de aluguel? O que mais havia nessa trama? O silêncio se instalou na mente de Ana. Como assim fugir? Um misto de adrenalina e medo tomou conta dela. Fugir? Do que você está falando? Ana não podia evitar. Sua voz saiu numa explosão, capturando a atenção de todos ao redor. O olhar de todos se virou para Clara, que tinha o rosto teper-corado de um misto de vergonha e tristeza. Eu não posso fazer mais isso. Não posso continuar essa mentira, Clara afirmou, as lágrimas agora escorrendo livremente. O impacto das palavras atingiu Ana como um soco. O bebê é de Miguel, eu sei, mas eu tenho que protegê-lo. A nós, Clara disse, e o desespero na voz dela soou como um eco familiar. Davi, a expressão de medo se intensificando, olhou para Ana. Se você contar qualquer coisa,
A vida de Clara e do bebê estará em risco, e eu não posso deixar isso acontecer. Como último aviso, uma sombra caiu sobre Ana. As revelações se acumulavam como telhas prestes a desmoronar. O que estava acontecendo? A vida dela, a amizade que tinha com Clara e sua própria ligação com Miguel. Tudo estava se entrelaçando em uma teia de mentiras. Então, como se o universo estivesse prestes a se desintegrar, um homem surgiu da multidão, empurrando as pessoas para o lado. Parado! Eu sei o que vocês estão fazendo! Ele gritou. O som de sua voz soou como uma sirene de alerta. Ana e Clara olharam para ele em choque. O homem, com um semblante determinado, se aproximou e Ana sentiu um frio na espinha. O que mais ele sabia? Clara, você está em perigo, ele disse. A voz grave. E eu posso provar. As perguntas fluíram na mente de Ana e a respiração dela ficou presa no peito. O que mais estava por vir? O que esse homem tinha a dizer sobre a amizade, segredos e a vida que estava em jogo? O pano de fundo de suas vidas estava prestes a mudar de forma irrevogável. A tensão era elevada, e a revelação que seguia poderia arrancar não apenas a verdade, mas tudo o que conheciam e acreditavam. Observou o homem que se aproximava, seu coração batendo rápido. Ele parecia determinado, mas havia algo sombrio em sua presença. Quem é você? Perguntou Ana, enquanto a tensão no ar aumentava. Davi olhou para Clara, como se ela fosse um quebra-cabeça complicado. E Ana sentiu um calafrio ao testemunhar a expressão de desespero no rosto da amiga. Eu não posso deixar que você faça isso. O que precisava ser feito já foi feito, ele gritou, sua voz carregando uma urgência que ecoou por toda a multidão. Clara, pálida e tremendo, balançou a cabeça, como se estivesse tentando fugir da realidade. Você não entende, Davi. Não posso. O irmão de Clara, ainda em estado de choque, olhava para as duas, confuso, enquanto as palavras de Davi penetravam na atmosfera como um veneno. Se ele descobrir se ele souber do bebê, o que ele queria dizer. Ana sentiu sua razão escorregar, o acidente com Clara, os segredos de Davi. Tudo isso parecia estar se entrelaçando em uma rede de caos. E então, como se tudo tivesse se desenrolado em câmera lenta, o homem desconhecido fez o que ninguém esperava. Ele se aproximou de Clara, segurando o papel que havia entregado a ela momentos antes. Isso é um aviso, Clara. Se você não agir agora, pode não haver um amanhã para você ou para o bebê. Ele gritou, e o desespero nos olhos de Clara fez o coração de Ana apertar. Clara olhou para o papel, a respiração acelerando, seu rosto refletindo um misto de pânico e determinação. Você não pode me ameaçar, Davi! Ela gritou, segurando o papel com força, como se fosse a única âncora que tinha naquele momento. A multidão ao redor começou a murmurar, sussurros de estranheza e intriga se espalhando. De repente, o alarmante som de sirenes cortou o ar. E dentro da confusão, 3 homens em ternos escuros apareceram na cena. Clara Vieira! Um deles perguntou, sua voz cortante e autoritária. Estamos aqui a pedido da empresa de seu pai. Precisamos que você venha conosco. O choque era palpável. As palavras deles ressoaram como um trovão no silêncio tenso. O que a empresa do pai de Clara tinha a ver com tudo isso? O irmão dela ficou paralisado, a boca aberta em choque. Davi lançou um olhar nervoso para eles e deu um passo atrás, como se temesse uma tempestade que poderia arrastá-lo para longe. Eu não vou com vocês, Clara disse,
mas a segurança em sua voz estava se desfazendo. O homem à frente dela tinha uma expressão que não tolerava não ser obedecida. Ana estava aturdida, sentindo que todo o chão sob seus pés estava desmoronando. "Clara, o que está acontecendo?" perguntou. Mas Clara não respondeu. Agora, o olhar dela estava fixo nos homens de terno. O papel em sua mão começou a tremer e Ana, em meio ao caos, percebeu que a verdade que Clara havia escondido poderia ser mais devastadora do que nunca. "Se você não for, irá se arrepender, Clara", um dos homens disse, sua voz tão fria quanto aço. E como se a cena não pudesse ficar mais tensa, uma explosão de luz e som irrompeu do outro lado da rua. Um carro preto avançou pela multidão, quase atrotelando todos no caminho. As pessoas gritaram e se dispersem, enquanto Ana e Clara se abraçaram instintivamente, o pânico invadindo o ar. "Clara! Cuidado!" Davi gritou. Mas era tarde demais. O carro deslizou para o lado e o impacto foi ensurdecedor. O choque se espalhou pela multidão. E Ana sentiu o calor do momento, transformando-se em algo mais sombrio. Quando tudo se acalmou e o silêncio ensurdecedor se instaurou, Clara estava deitada no chão, sem se mover. O carro havia atirado tudo para o ar, e Ana, desesperada, lançou-se para a frente. A imagem de Clara, imóvel, disparou um grito profundo dentro dela. "Clara, não me deixe!" gritou Ana, enquanto o desespero a envolvia. "Você precisa acordar." Os homens de terno estavam em pânico, enquanto Davi tentava proteger o irmão de Clara, ambos absortos na dor da perda. A tensão havia atingido um ponto de ruptura, e um novo tipo de revelação estava prestes a emergir do caos. "A verdade sobre você e sua família, Clara", um dos homens começou. Mas uma nova onda de gritos interrompeu suas palavras. A multidão se afastava e Ana percebeu que algo ainda mais aterrador se aproximava. O que mais estava prestes a ser revelado? Seu coração batia forte ao perceber que segredos enterrados há muito tempo estavam prestes a ser expostos, e nada seria como antes. O futuro de todas aquelas vidas estava em jogo, e elas mal podiam imaginar a profundidade das consequências que seguirão. Ana observou o homem que se aproximava, seu coração batendo rápido. Ele parecia determinado, mas havia algo sombrio em sua presença. "Quem é você?" perguntou Ana, enquanto a tensão no ar aumentava. Davi olhou para Clara como se ela fosse um quebra-cabeça complicado, e Ana sentiu um calafrio ao testemunhar a expressão de desespero no rosto da amiga. "Eu não posso deixar que você faça isso. O que precisava ser feito já foi feito." Ele gritou, sua voz carregando uma urgência que ecoou por toda a multidão. Clara, pálida e tremendo, balançou a cabeça, como se estivesse tentando fugir da realidade. "Você não entende, Davi." "Não posso." O irmão de Clara, ainda em estado de choque, olhava para as duas, confuso. Enquanto as palavras de Davi penetravam na atmosfera como um veneno. Ele descobrir que foi. O que ele queria dizer? Ana sentiu sua razão escorregar. O acidente com Clara. Os segredos de Davi. Tudo isso parecia estar se entrelaçando em uma rede de caos. E então, como se tudo estivesse se desenrolando em câmera lenta, o homem desconhecido fez o que ninguém esperava.
Ele se aproximou de Clara, segurando o papel que havia entregado a ela momentos antes. Isso é um aviso, Clara. Se você não agir agora, pode não haver um amanhã para você ou para o bebê. Ele gritou, e o desespero nos olhos de Clara fez o coração de Ana apertar. Clara olhou para o papel, a respiração acelerando, seu rosto refletindo um misto de pânico e determinação. Você não pode me ameaçar, Davi! Ela gritou, segurando o papel, com força, como se fosse a única âncora que tinha naquele momento. A multidão ao redor começou a murmurar, sussurros de estranheza e intriga se espalhando. De repente, o alarmante som de sirenes cortou o ar, e dentro da confusão, 3 homens em ternos escuros apareceram na cena. Clara Vieira? Um deles perguntou, sua voz cortante e autoritária. Estamos aqui a pedido da empresa de seu pai. Precisamos que você venha conosco. O choque era palpável. As palavras deles ressoaram como um trovão no silêncio tenso. O que a empresa do pai de Clara tinha a ver com tudo isso? O irmão dela ficou paralisado, a boca aberta em choque. Davi lançou um olhar nervoso para eles e deu um passo atrás, como se temesse uma tempestade que poderia arrastá-lo para longe. Eu não vou com vocês, Clara disse. Mas a segurança em sua voz estava se desfazendo. O homem à frente dela tinha uma expressão que não tolerava não ser obedecida. Ana estava aturdida, sentindo que todo o chão sob seus pés estava desmoronando. Clara, o que está acontecendo? Perguntou. Mas Clara não respondeu. Agora o olhar dela estava fixo nos homens de terno. O papel em sua mão começou a tremer, e Ana, em meio ao caos, percebeu que a verdade que Clara havia escondido poderia ser mais devastadora do que nunca. Se você não for, irá se arrepender. Clara! Um dos homens disse, sua voz tão fria quanto aço. E, como se a cena não pudesse ficar mais tensa, uma explosão de luz e som irrompeu do outro lado da rua. Um carro preto avançou pela multidão, quase atropelando todos no caminho. As pessoas gritaram e se dispersem, enquanto Ana e Clara se abraçaram instintivamente, o pânico invadindo o ar. Clara, cuidado! Davi gritou, mas era tarde demais. O carro deslizou para o lado. E o impacto foi ensurdecedor. O choque se espalhou pela multidão. E Ana sentiu o calor do momento, transformando-se em algo mais sombrio. Quando tudo se acalmou e o silêncio ensurdecedor se instaurou, Clara estava deitada no chão, sem se mover. O carro havia tirado tudo para o ar, e Ana, desesperada, lançou-se para a frente. A imagem de Clara imóvel disparou um grito profundo dentro dela. Clara, não me deixe! Gritou Ana, enquanto o desespero a envolvia. Você precisa acordar! Os homens de terno estavam em pânico, enquanto Davi tentava proteger o irmão de Clara, ambos absortos na dor da perda. A tensão havia atingido um ponto de ruptura, e um novo tipo de revelação estava prestes a emergir do caos. A verdade sobre você e sua família, Clara. Um dos homens começou, mas uma nova onda de gritos interrompeu suas palavras. A multidão se afastava, e Ana percebeu que algo ainda mais aterrador se aproximava. Então, num ato inesperado,
O homem de terno se voltou para o carro que havia avançado e gritou: Você não deveria estar aqui! De dentro do carro, uma mulher com expressão intensa e cabelo desgrenhado saiu e a multidão ficou em silêncio. Mãe? Clara sussurrou, os olhos arregalados. Eu não posso deixar que você vá embora. Eu não posso perder você de novo. A mulher gritou, avançando em direção a Clara. O impacto da revelação a deixou paralisada. Eu fiz o que fiz para te proteger. Você não sabe a verdade. Ana sentiu um nó na garganta. A verdade sobre Clara. A gravidez de Davi. Tudo agora parecia uma farsa. O que mais havia escondido? A mulher passou por Ana, ignorando-a totalmente. E Clara, ainda deitada, olhava para a mãe como se estivesse tentando entender tudo. O mundo ao redor deixou de existir. As peças do quebra-cabeça não apenas se entrelaçavam, mas reviravam tudo o que Ana acreditava saber. Qual é a verdade, Clara? Ana implorou, mas naquele momento, tudo o que conhecia, todas as promessas e segredos, estavam à beira de uma revelação devastadora. A mulher se inclinou sobre Clara e a multidão assistia, boba e atenta. O tempo parecia ter parado. O que mais estava por vir? Quais segredos devastadores estavam prestes a ser revelados? A tensão era palpável e todos sentiam que a vida nunca mais seria a mesma. A mulher se inclinou sobre Clara com a expressão carregada de dor e medo. Por favor, me escute! Eu não posso perder você de novo! As palavras dela ecoavam como trovões, fazendo a multidão recuar em um misto de curiosidade e receio. O olhar de Clara era um mar de confusão. Mãe? Clara sussurrou, a voz trêmula, quase inaudível. Ana estava paralisada, as peças da realidade parecendo se rearranjar à sua frente. Aquela mulher não era apenas uma estranha, era a mãe de Clara. Por que ela estava aqui? O que estava acontecendo? Você não sabe a verdade, Clara. Eu fiz escolhas por você. A mãe começou, mas as palavras estavam nascendo entre lágrimas e tremores. Ana sentiu um nó na garganta. Se havia segredos, cada um deles precisava ser revelado. Mas naquele momento, toda a atenção estava focada em Clara, que tentava entender. Qual verdade? Clara perguntou, a voz suavizada pela incerteza. O silêncio da multidão era tenso. Poderia haver mais por trás daquela maternidade, mais do que babados e promessas de amor. Então, antes que a mãe pudesse responder, um novo carro avançou pela rua, invadindo a cena. O som de pneus gravando no asfalto era agonizante. E Ana, mesmo sem entender o que se passava, soltou um grito: "Cuidado!" Mas era tarde. O carro deslizou como uma visão do inferno, desgovernado, direto na direção do grupo. O impacto foi brutal. Clara foi lançada para o lado, enquanto a mãe tentava se proteger. Mas o choque foi forte demais. Ana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O templo parecia estagnar, e tudo em volta se tornou um borrão de gritos e caos. Quando o carro parou, Clara estava caída, a mãe em estado de choque. Os homens de terno agora impotentes, a boca aberta em horror. O irmão de Clara se desfez em lágrimas. A situação se tornava um pesadelo coletivo. Ana se lançou para a frente, mas as pessoas a seguraram, não permitindo que ela se aproximasse do corpo inerte da amiga. Davi, que fora uma figura obscura na conversa, agora parecia um fantasma em meio ao pânico. "Clara, não! Acorda, por favor!" Ele gritava, e Ana o ouviu,
Mas seu coração estava gritando por outra razão. O que havia acontecido? No próximo instante, a mãe de Clara, ao se levantar, olhou para Ana com um brilho intenso nos olhos. Você tem que saber a verdade. Você não é apenas uma barriga de aluguel. Você está ligada a nós. A conexão vai além do que você imagina. As palavras dela atingiram Ana como um raio. Ela não sabia o que estava acontecendo. O que essa mulher queria dizer? O que mais estava escondido? Calma, mãe! Agora não é hora para isso! Clara, ainda no chão, gaguejou, mas os olhos dela estavam cheios de medo e confusão. O clima estava tenso e a sensação de que tudo o que parecia real estava prestes a desmoronar. É a única maneira de te proteger! A mãe gritou, a voz tremendo com emoção. O que você não fez pode custar nossas vidas. O que significava aquilo? Ana sentiu o chão, abaixo dela, se desmoronar como se seu mundo estivesse prestes a entrar em colapso. E naquele instante, tudo ficou claro. Clara não era só uma gestante. Havia um laço sanguíneo. Algo que mudava tudo. O que eles estavam escondendo? O que Davi sabia? O passado de Clara não era apenas sobre ser mãe, mas talvez conter segredos que poderiam subverter completamente aquela amizade construída em amor. A sirene da ambulância ecoou ao fundo, mas Ana estava mergulhada em suas próprias tempestades emocionais. Cada detalhe começava a fazer sentido. Mas ainda havia mais. A verdade estava prestes a quebrar novas barreiras. Mas como se preparavam para lidar com isso? E como um golpe final, um som estrondoso interrompeu o clima de desespero. Outro carro? Não. Era a explosão de um fogo artificial. Uma cortina de fumaça que transformou o ambiente em caos. Abismal! Ninguém poderia prever que o pânico estava apenas começando. Ana estendeu as mãos. O futuro que se despedaçava, dando lugar a um novo mistério. O que mais estava por ser revelado? E quem sobreviveria para contar a história? Ana respirou fundo, enquanto olhava para a cena diante dela. Clara estava no chão, seu olhar distante, enquanto a mãe tentava reanimá-la, lágrimas escorrendo pelo rosto. O caos ao redor parecia distante, como se cada grito, cada sirene, estivesse embaçado. O tempo estava parado, ou talvez acelerado. Ana sentia a pressão no peito aumentar, como uma onda prestes a quebrar. Clara, acorda, por favor! Gritou Ana, sua voz aguda cortando o silêncio, como uma